Você já parou para pensar que o seu corpo ele está se comunicando com você o tempo todo? A cada momento ele envia sinais, alguns são mais claros e fáceis de perceber, outros são mais sutis, quase silenciosos, mas todos carregam informações importantes sobre o seu estado de saúde, a sua energia, as suas emoções, o seu equilíbrio. O problema é que a maioria de nós aprendeu a ignorar esses sinais. Nós aprendemos a continuar trabalhando quando estamos exaustas, aprendemos a comer sem sentir fome, aprendemos a dormir menos do que precisamos, aprendemos a conviver com dores, com tensões, com desconfortos como se fossem normais. E pouco a pouco nós deixamos de ouvir uma das fontes mais valiosas de sabedoria que nós possuímos, que é o nosso próprio corpo. E talvez por isso tantas pessoas sintam que perderam a conexão consigo mesmas, pois elas sabem muito sobre o mundo ao redor, mas sabem pouquíssimo sobre aquilo que acontece dentro delas. E essa desconexão, ela tem um preço. Quando surge uma doença, quando aparece uma crise, quando a exaustão ela se torna insuportável, quando a ansiedade ela domina os dias, ou quando o organismo ele finalmente exige aquilo que vinha pedindo há muito tempo. Mas será que precisa chegar a esse ponto? Será que existe uma forma de compreender esses sinais antes que eles se transformem em sofrimento? O Ayurveda responde que sim. Na verdade, um dos pilares do Ayurveda é justamente aprender a observar os sinais precoces de desequilíbrio, porque a saúde, ela não desaparece de uma hora para outra. O corpo, ele geralmente emite avisos, primeiro em voz baixa, depois um pouco mais alto, e somente quando não é ouvido é que ele de fato começa a gritar. Então, imagine por um instante que o seu corpo fosse um amigo extremamente sábio, um amigo que está ao seu lado ali todos os dias. Ele percebe tudo o que está acontecendo, ele conhece as suas necessidades, ele sabe quando você está se afastando do equilíbrio, e esse amigo, ele tenta te avisar, ele tenta mostrar algo que não está funcionando bem, ele tenta chamar a sua atenção. O corpo, ele faz isso o tempo todo, através da energia, da digestão, do sono, do humor, da disposição, da respiração, da qualidade da sua atenção. Tudo isso são formas de comunicação. E a questão é que nem sempre nós sabemos interpretar essa linguagem. Por exemplo, você acorda cansado todos os dias e talvez você pense que isso é apenas consequência de uma rotina. Mas o corpo pode estar tentando dizer que seu descanso não está sendo suficiente, que sua recuperação não está acontecendo de forma adequada, ou que o seu estilo de vida está consumindo mais energia do que você pode repor. Você sente desconforto, digamos, após as refeições e talvez considere, isso é normal. Mas o corpo ele pode estar mostrando que sua digestão precisa de atenção. Se normalizou não ir ao banheiro. Aí você percebe uma irritação constante, uma impaciência frequente, oscilações emocionais e talvez atribua tudo isso apenas ao estresse. Mas essas manifestações também são mensagens, porque a mente e o corpo, eles não funcionam separados. Eles fazem parte de um mesmo sistema. E aquilo que afeta um, inevitavelmente influencia o outro. O yoga, ele compreendeu isso há milhares de anos. Então, por isso, uma das maiores contribuições não é apenas melhorar a flexibilidade ou fortalecer o corpo, é desenvolver consciência. Porque sem consciência não existe escuta. E sem escuta não existe compreensão. Pense em quantas vezes você realiza atividades sem realmente estar presente. Você come sem prestar atenção, você caminha pensando em outra coisa, você conversa enquanto verifica o celular, você descansa enquanto a mente continua acelerada. Veja, nós vivemos tão ocupados que frequentemente nós deixamos de perceber aquilo que está acontecendo dentro de nós. E quando não percebemos, perdemos o acesso aos sinais mais importantes. O primeiro passo para descobrir o que o corpo está tentando dizer, ele é muito simples,
mas não é necessariamente fácil e é desacelerar, porque a escuta ela exige presença. Você não consegue ouvir uma voz suave em um ambiente extremamente barulhento. Da mesma forma, é difícil perceber os sinais do corpo quando a mente está constantemente ocupada. Por isso, momentos de pausa, eles são tão importantes. Seja alguns minutos em silêncio, uma prática de respiração, uma caminhada consciente, uma refeição sem distrações. Pequenos momentos de presença, eles criam espaço para perceber aquilo que normalmente passa desapercebido. O segundo passo é desenvolver a curiosidade. Muitas pessoas, elas observam um sintoma apenas como um desejo de eliminá-lo, mas existe uma pergunta muito mais poderosa. O que isso está tentando me mostrar? Essa pergunta, ela muda completamente a relação com a experiência. Em vez de lutar imediatamente contra o desconforto, você começa a investigá-lo. Então você começa a observar os padrões, você percebe quando ele aparece, em quais situações aumenta, quais hábitos parecem influenciá-lo ou quais emoções estão associadas a ele. E aos poucos, a mensagem ela começa a ficar mais clara. O terceiro passo é aprender a observar sem julgamento, e esse talvez seja um dos maiores ensinamentos do yoga, porque muitas vezes nós não conseguimos escutar porque nós estamos preocupados ou ocupados julgando. Julgamos o cansaço, julgamos a ansiedade, as emoções, os sintomas, mas o julgamento, o que que ele faz? Ele cria resistência. E a resistência, ela dificulta a compreensão. Então, quando você observa com curiosidade e abertura, passa a enxergar aquilo que antes permanecia escondido. Já o quarto passo é reconhecer padrões. Então, a maioria dos desequilíbrios, eles não surgem de forma aleatória. Eles costumam estar relacionados a hábitos repetidos ao longo do tempo. Poucas horas de sono, alimentação desorganizada, excesso de estímulo, falta de descanso, acúmulo de tensão emocional. Então, quando nós começamos a identificar esses padrões, deixamos de enxergar os sintomas como acontecimentos isolados. Nós passamos a compreender as suas causas. E essa compreensão abre caminho para mudanças mais profundas. Talvez uma das maiores dificuldades seja aceitar que o corpo nem sempre diz o que nós queremos ouvir. Às vezes ele pede pausa quando nós queremos continuar, às vezes ele pede descanso quando nós queremos produzir, às vezes ele pede uma mudança quando nós preferimos permanecer no conhecido. Mas ignorar a mensagem não faz com que ela desapareça. Ela apenas adia a necessidade de escutá-la. Então, quanto mais cedo nós aprendermos a ouvir, mais facilmente nós podemos ajustar a nossa rota. E é justamente isso que o Ayurveda propõe, uma vida baseada na observação, na prevenção, na consciência, uma vida em que não esperamos o corpo adoecer para começar a cuidar dele. Uma vida em que aprendemos a reconhecer os sinais antes que eles se transformem em sofrimento, porque o corpo ele não é um inimigo, não é uma máquina que precisa ser forçada, não é um obstáculo a ser vencido. O corpo é um aliado, é um guia, é um companheiro que está constantemente oferecendo informações sobre aquilo que favorece ou que prejudica o seu equilíbrio. Por vezes, talvez a pergunta mais importante não seja como eliminar esse sintoma. Talvez a pergunta seja o que o meu corpo está tentando me dizer? Porque muitas vezes a resposta que você procura não está em nenhum lugar fora de você, ela está sendo comunicada para você todos os dias. Na forma como você dorme, na forma como você respira, como se alimenta, como sente, como vive, como você fala. Porque é isso, o corpo ele está falando. A questão é, você está
disposto a ouvir, você está preparado para ouvir, porque a partir do momento em que você aprende essa linguagem, algo extraordinário acontece. Você deixa de lutar contra si mesmo e você começa a caminhar ao lado da sabedoria que sempre existiu dentro de você. E talvez seja um dos caminhos mais profundos para a saúde, o equilíbrio e a verdadeira transformação. Então, se você se identificou com o conteúdo desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que também podem se beneficiar desse conteúdo. Nos vemos em breve.